Boa noite, Samuel. Tudo bom? Tudo bem, Guilherme? Como é que vai? Maravilha. Então, vamos dar início ao nosso projeto aqui sobre Vamos gestão lá. de riscos, né? Sobre como entender esses nossos múltiplos cenários. Vamos lá. E como não poderia deixar de ser, é, o assunto pujante e urgente do momento, a pandemia causada pelo novo coronavírus. Muitos gestores de risco têm falado bastante sobre o assunto, porque de fato a gente está falando de uma situação, uma ocorrência grave, que nada mais é do que um risco materializado. Importante a gente situar esse tema dentro da gestão de risco e tentar entender alguns elementos chaves quando a gente fala em gestão de risco. Existe o risco, que é a possibilidade da ocorrência de um determinado fato, de um determinado acontecimento, e você se precaver diante da ocorrência desse fato e dessa ocorrência. E a pandemia, como já vinha sendo aventada por muitos pesquisadores, inclusive, a ocorrência de uma pandemia no cenário mundial, né, com essas proporções, ela já vinha sendo alertada, só não se sabia da onde que ela poderia vir, que tipo de vírus que ia ocasionar essa pandemia, e ela acabou ocorrendo. Nós tivemos vários alertas nesse sentido, tivemos outras não pandemias, né, mas outros tipos de doença que tiveram proporções não nessa magnitude, mas grandes proporções, como no caso do Ebola, como no caso do próprio HIV, que vitimou muitas pessoas, SARS, MERS, enfim, que, para nossa sorte, não tiveram esse nível de proporção. E acabou ocorrendo agora no final de 2009, começo de 2020, e aí o noticiário tem demonstrado, né, o número de mortes, o número de vítimas é realmente grande. E a grande pergunta que se faz é: nós nos precavemos, né? Nós tivemos uma postura do ponto de vista de gestão de risco, nós tivemos uma postura previdente, nós fomos precavidos diante da ocorrência, diante de uma possível ocorrência de uma pandemia? E a resposta que a gente pode dar é que existem alguns exemplos positivos, o caso da Coreia do Sul, que enfrentou, se não me falha a memória, lá por 2015, a ocorrência da MERS, né? Isso serviu de lição para eles, e eles criaram uma série de procedimentos para se precaver diante da ocorrência desse tipo de problema, de ordem sanitária, de ordem de saúde pública, e reagiram muito bem. E existem exemplos negativos, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da Itália, como é o caso do próprio Brasil, em que a resposta está sendo muito lenta e muitas vezes inadequada. Então, acho que a primeira questão que a gente tem que abordar, Guilherme, é que, enfim, ocorrências de pandemias não são... A ocorrência de uma pandemia não é algo absolutamente ignorado, né? Os cientistas, eles alertam muitas vezes para que os estados, os governos se precavenham diante da possibilidade desse tipo de ocorrência. Até porque a história, ela nos mostra que isso não é algo inédito, né? E eu acho que aí eu passo para você abordar de forma muito mais assertiva do que eu, como historiador. Você pode abordar que né, esse tipo de ocorrência do ponto de vista histórico, ou seja, a história já... E aí te passo através de uma pergunta: a história, ela já nos deu algum ensinamento nesse sentido? Olha só, ensinamento
sempre tem, né? A grande peste do século XIV, peste negra, é um caso típico disso daí, só que o mundo ele tinha uma certa interconexão, só que não era um mundo globalizado como do final do século XIX, do século XX e XXI. Né? Talvez o maior caso de semelhança disso daí com o que a gente está vendo seja a gripe espanhola de 18 e 19, com um pedacinho do pé em 1920. Nós temos aí cerca de 50 milhões de vítimas. Ela se inicia nos Estados Unidos, aí por causa da entrada dos Estados Unidos em 1917 na Primeira Guerra Mundial, ela começa a se espalhar e em 18 ela tem um boom. E o fato é interessante porque o nome é gripe espanhola pelo fato da própria imprensa espanhola em divulgar as mortes nos frontes de batalha, principalmente por causa dessa gripe. Não que as mortes no fronte de batalha fossem por causa da gripe, mas a imprensa espanhola noticia com muita veemência esse número de mortos. Ela deixa uma lição que eu não consigo enxergar muito como um paralelo para nós conseguirmos pensar atualmente, porque não é rastreada qual é a forma de infecção, qual é a causa, como que se desenvolveu essa influenza, né, que era uma gripe. Então, tem a morte, mas não tem uma precaução anterior de um pensamento, vai ter uma epidemia no mundo. Nem estavam preocupados com isso daí. Então, coisa diferente para nós hoje em dia, porque com a gripe espanhola e com aquele problema que teve também na década de 60 e 70, daquela pandemia também asiática, e depois as pequenas proliferações de vírus um pouco mais regionalizados, como o ebola dentro da África, o mundo sabe que vem, só que o mundo não se preparou. O caso era da um gripe consenso, espanhola na é um pouco verdade, né? diferente. Muitos Isso. cientistas falavam assim, a questão da ocorrência de uma pandemia ela é certa, ela vai ocorrer, não se sabe a origem e não se sabe quando ela vai ocorrer. Exatamente. Mas que de fato esse tipo de problema iria ocorrer. Né? Exato. E o que é interessante é que nesse momento que ela explode, o povo está morrendo de gripe, mas só que está morrendo um monte de gente também nos campos de batalha e depois da decorrência da guerra, que não Por causa só da a gripe gripe. espanhola, né? Uhum. Isso, então, por exemplo, é um outro foco, né? Tira um pouco o foco dessa pandemia e você está o foco da reconstrução da Europa a partir de 1918, Tratado de Versalhes de 1919, o povo continua morrendo de gripe, só que as autoridades não estão com o foco centralizado nesse problema, né? Tinha muitos problemas também, além da gripe, né? Exatamente, nós temos os problemas de nacionalidades sendo arrebentadas, novas nacionalidades surgindo, o tratado arrebentando com a Alemanha, beneficiando Inglaterra e França, Estados Unidos saindo com um sorriso do rosto disso. Então, eles não tinham lições anteriores a serem aprendidas ao contrário de nós. forma muito próxima. Ao contrário de nós, que em um século nós temos aí no mínimo 4 problemas. Né? E aí eu jogo a bola para você, porque ao que parece, uma negação de alguns fatores que a própria história nos mostrou. Se não quiser ir tão lá atrás, como a gripe, como a peste negra, a partir de 1348, que está muito longe na história, que peguemos a peste, a gripe espanhola, o problema na Coreia, as pandemias, essas 2 pandemias, juntamente com essa nossa do corona, e as pequenas localidades que, por alguma razão, não se proliferaram, como, de novo, o ebola, o SARS. Então, o povo nega, a Itália nega, né? Negou. Essa negação, aí, a hora que os infectados entram, se negou. O Brasil, no início, se negou. Por mais que ele alertou, os controles de fronteira, principalmente nos aeroportos, não funcionava.
povo vinha de fora, principalmente da Itália, dane-se. Entra aí, vem ver a família, né? Então, eu acho que isso daí, eu jogo a bola de novo, porque tem um elemento de negação aí profundo. E isso está dentro de um pensamento da gestão de risco, né? Sem dúvida. A negação, para quem é gestor de risco, ou para quem não é, mas tem essa cultura e esse conhecimento no momento da gestão da sua empresa, ou até mesmo da gestão pessoal, né, ou gestão governamental, ampliando, né, o âmbito, a negação é um elemento muito importante. O que é a negação? A negação nada mais é do que um modelo mental onde o indivíduo ou um grupo de pessoas assume uma postura ostensiva de ignorância frente à própria realidade. Ou seja, é um fenômeno onde os indícios, ainda que fortes, ou até mesmo evidências, elas são afastadas das ponderações que são feitas tanto pelos indivíduos, ou por um grupo de pessoas, por uma empresa, ou por ou até uma instituição como um governo, essas evidências elas são afastadas das ponderações para a tomada de decisões futuras. Isso é um fenômeno muito comum, né? Isso é categorizado por psicólogos, por profissionais da psiquiatria. Trata-se de um fenômeno humano, mas que, lamentavelmente, se não devidamente identificado, pode causar prejuízos imensos, principalmente quando a gente está tratando de uma gestão governamental, por exemplo, né? Então, me parece claro aqui que alguns governos, entre eles o governo italiano, o governo norte-americano e o governo brasileiro, eles assumiram essa postura de negação e pior, o Brasil talvez ainda esteja, né, no âmbito do governo federal, assumindo essa postura de negação. Ou seja, todos os fatos apontam para um problema de gravidade ímpar, né, como nunca nós vivenciamos, ao menos na nossa história recente, como Brasil, né? E a postura do governo brasileiro está ainda de negação, que esse problema não tem essa dimensão, esse problema não é importante o suficiente para sofrer uma abordagem de forma mais contundente através de uma liderança que possa imprimir um ritmo de enfrentamento desse problema de forma a minorar a materialização dos riscos que são oriundos dessa pandemia. E é como se o problema não existisse. Eu até indico para leitura, Guilherme, né, para você eu já indiquei, você já leu o livro, mas para quem está nos assistindo, tem um livro muito bacana que se chama Miopia Corporativa. Tá? Esse é um livro do Richard Tedlow, e ele aborda de forma muito competente como a negação de fatos evidentes impede a tomada de decisões de qualidade, decisões estratégicas principalmente, né? E aí é importante a gente falar assim, olha, não é um problema de quem simplesmente nega de má fé, não é essa a questão. A negação é um problema que aflige muitas pessoas e muitas corporações de boa fé, né? Então tem exemplos bastante característicos, como no caso de Henry Ford, que são tratados no livro. Henry Ford revolucionou a indústria mundial com a produção em série, né? Quando ele iniciou a produção do Ford T, ele era um gênio, mas ele mesmo foi vitimado pelo problema da negação quando ele insistiu na produção do Ford T, mesmo diante da mudança de postura do consumidor norte-americano, que começou a querer outros tipos de modelo de carro que não apenas aquele modelo quadradão. Isso foi um diferencial para ele no começo, mas no final acabou sendo um problema e ele quase levou a Ford, inclusive, à falência.
Ele O mesmo no comando da Fordismo Ford. dele ferrou ele mesmo, né? Sim, sim. E levantou ele de forma, né, inigualável na história, ou seja, ele foi um gênio do ponto de vista da Eu evolução da acho que produção até, industrial, desculpa te e cortar, isso acabou sendo um problema para ele, inclusive. não, desculpa te cortar, mas isso daí pode ser um próximo vídeo nosso, fazer estudo de caso. Eu acho que a gente Oh, poderia boa, pegar o boa. Henry Ford e aquele caso que você me chamou a atenção uma vez, que é pelo menos um case de sucesso da não negação, que é o do Tylenol, né? Do Tylenol. Mas isso aí fica para Uhum. uma próxima. Fica Só para uma queria fazer um próxima. adendo, Samuel, em cima da negação, por exemplo, na mesma esteira histórica do período entre guerras, é a negação, por exemplo, do armamentismo alemão, a Do indústria rearmamento alemão. armamentícia, Uhum. isso, que dá uma conotação extremamente agressiva para a Alemanha na Segunda Guerra Mundial e pelo fato, entre outros, da Alemanha ser anticomunista, governada por Hitler, era visto como até um parceiro para a Inglaterra e França, um parceiro que eles achavam que deveriam ter, que teriam, fechar os olhos ao Tratado de Versalhes, que proibia esse rearmamento alemão de forma grandiosa, né, assintosa. E, tipo, eu não estou vendo, eu estou negando o que está acontecendo. E deu no que deu. Né? Foi uma negação histórica do mundo mais ocidental que faz com que a guerra se prolongue por tanto tempo, tantas milhões de vítimas, negando um dos fatos centrais, que era o rearmamento, que não poderia ter perante ao Tratado de Versalhes, e eles afrouxam e fingem que não vê isso daí. Tanto O é que a único guerra, cara que quando... alertava, né, era Churchill, se não me engano, né? Exatamente. Inclusive, no Memórias da Segunda Guerra Mundial, ele coloca muito claro esse ponto Belo aí. livro, inclusive. Uhum. Belo livro. O que é interessante, só para finalizar esse pensamento, é justamente isso. O que a Europa sofreu com uma negação de que a Alemanha estava se rearmando é sem precedentes. O Você tem mundo a guerra inteiro, se né? Depois iniciando do final. em 39, e até em 1942 não tinha nenhum poder bélico, veja só, quase 3 anos, né, de guerra, não tinha poder bélico que conseguisse combater diretamente a Alemanha no seu próprio solo, no solo alemão. Então, a primeira bomba que caiu na Alemanha é a partir de 1942. Ou seja, um elemento de negação deu no que deu, né? Sim, Se sim. quiser complementar para a gente ir para as Não, finaleiras. é exatamente isso. Esse é um elemento que a gente vai abordar de forma repetida muitas vezes, né? A questão da negação com relação à prejudicialidade que essa negação ela pode causar no que diz respeito à gestão de riscos, né? Então, a Exato. negação, inclusive, ela é um fenômeno não só psicológico, né, inerente ao ser humano, mas é um elemento que se torna coletivo muitas vezes, né, quando você tem um grupo de pessoas, uma instituição que acabam compartilhando de um determinado objetivo, de uma determinada visão, elas acabam se blindando contra a realidade. Nós estamos vendo isso, infelizmente, no enfrentamento dessa pandemia em vários lugares, no Brasil, inclusive, né? E é algo que tem que estar no radar. Tem que estar, quando se está fazendo um planejamento estratégico de uma empresa, por exemplo, quando você está fazendo a gestão de riscos que podem interferir no atingimento de determinados pontos do planejamento estratégico, é muito importante nós sabermos se nós não estamos negando a ocorrência de determinados riscos que possam influenciar de forma negativa no atingimento de nossas metas. Então, esse é um ponto que a gente vai abordar de forma bastante corriqueira em nossas conversas, trazendo exemplos práticos e elementos que nos ajudam, inclusive, a evitar que esse tipo de fenômeno possa atrapalhar o planejamento, seja pessoal, seja empresarial, ou seja de governos. É exatamente isso daí. Então, só para dar um gostinho do que nós vamos fazer aí ao longo do ano. Certo, Samuel?
É isso aí, meu caro Guilherme. Então, uma boa noite e vamos que Uma vamos. boa Semana que vem noite. estamos aqui de novo. É isso aí. Um grande abraço, uma boa noite. Um abraço, tchau, tchau.